Modificar o eixo pode reorientar a minha vida. O processo de modificar o eixo é o reconhecimento consciente de que toda questão tem dois lados, para, em seguida, falar ou pensar de forma deliberada no lado que a pessoa deseja ver manifestado. Modificar o eixo vai ajudar você a ativar, dentro de si mesmo, os aspectos mais desejáveis em todas as questões. Uma vez conseguindo isso, a essência das coisas que você deseja, em todos os assuntos, se manifestará em sua vida. Há um importante esclarecimento que deve ser feito aqui. Se você está utilizando palavras que falam de algo que você deseja, ao mesmo tempo em que sente dúvidas sobre essas mesmas palavras, elas não atrairão o que você deseja, porque a forma como você está sentindo é a verdadeira indicação da direção criativa dos seus pensamentos vibracionais. A lei da atração não responde às suas palavras, e sim à vibração que está emanando de você. Entretanto, uma vez que é impossível falar do que você realmente quer e do que não quer ao mesmo tempo, quanto mais você falar sobre o que quer, com menos frequência vai falar sobre o que não quer. E se você levar a sério a ideia de falar sempre como quer que a coisa seja, em vez de como ela é, você irá, com o tempo, normalmente um intervalo de um tempo muito curto, modificar o equilíbrio da sua vibração. Se você falar o que quer muitas vezes, vai acabar sentindo de verdade o que fala. Mas existe uma coisa ainda mais importante sobre o processo de modificar o eixo do pensamento. Quando a vida parecer orientar você de forma negativa na direção de falta de algo que deseja, você deve se questionar: eu sei o que eu não desejo, mas o que exatamente eu desejo? A resposta a essa pergunta será convocada a se manifestar dentro de você. E nesse exato momento, uma mudança vibracional terá início. Modificar o eixo do pensamento é uma ferramenta poderosa que fará a sua vida melhorar de maneira instantânea. Eu sou o criador da minha experiência de vida. Você é o criador da sua experiência de vida. E, na qualidade de criador da própria vida, é importante compreender que não é pela virtude da sua ação e nem pela virtude do que você faz, nem mesmo pela virtude do que você diz, que algo pode ser criado. Na verdade, você cria tudo por meio da virtude do pensamento que emite. Você não pode falar nem oferecer uma ação sem que um pensamento vibracional ocorra ao mesmo tempo. Entretanto, muitas vezes você oferece um pensamento vibracional sem oferecer palavras ou atos. As crianças e os bebês aprendem a imitar as vibrações dos adultos que os rodeiam muito antes de aprender a imitar as palavras deles. Todo pensamento que passa pela sua cabeça possui uma frequência vibracional específica. Cada pensamento que você emite, tenha ele vindo da sua memória ou pela influência de outras pessoas, ou quem sabe pela combinação de algo que você andou pensando e algo que outra pessoa andou pensando, todo pensamento que você está emitindo no seu agora está vibrando em uma frequência muito pessoal e por meio da poderosa lei da atração, cuja essência é de atrair coisas semelhantes, esse pensamento estará agora atraindo outro pensamento que é o seu par perfeito vibracional. Agora, esses pensamentos combinados passarão a vibrar em uma mesma frequência mais elevada do que a que existia antes. E eles atrairão, pela lei da atração, outro e mais outro, até que, eventualmente, todos eles serão poderosos o bastante para atrair uma situação ou provocar uma manifestação na vida real. Todas as pessoas, circunstâncias, eventos e situações são atraídos para a sua vida pelo poder dos pensamentos que você está emitindo. Quando você perceber que está literalmente dando vida e vibração física às coisas, você descobrirá uma nova solução interior por meio da qual poderá, deliberadamente, direcionar seus próprios pensamentos. Pensamentos alinhados oferecem uma sensação boa. Muitas pessoas acreditam que existem mais coisas na sua existência do que a pessoa de carne, sangue e ossos que elas conhecem. Ao tentar rotular essa parte maior de si mesmos, elas muitas vezes usam a palavra como alma, fonte ou Deus. Costumamos chamar essa parte maior, mais antiga e mais sábia de você de ser interior.
mas o rótulo que você escolhe para descrever essa sua porção eterna não tem importância. O que é extremamente importante é que você compreenda que o seu eu maior existirá eternamente e desempenha um papel muito importante na experiência que você está tendo aqui nesse planeta chamado Terra. Todos os pensamentos, palavras e atos que você emite acontecem sobre o pano de fundo de uma perspectiva mais ampla. Na verdade, a cada momento em que você claramente sabe o que não quer, percebe com muita ênfase o que realmente quer, porque essa parte maior de você está totalmente focada e atenta ao que você efetivamente quer. Ao efetuar um esforço consciente para guiar mais os seus pensamentos a cada dia que passa na direção daquilo que quer, você começará a se sentir cada vez melhor, pois a vibração ativada pelo seu pensamento melhorado estará mais sintonizada com a vibração da sua parte não física. A sua determinação de pensar em coisas agradáveis lhe servirá de guia para você entrar em alinhamento com a perspectiva mais ampla do seu ser interior. Na verdade, não lhe será possível se sentir realmente bem em um determinado momento, a não ser que os pensamentos que você emite nesse instante especial estejam em harmonia vibracional com os pensamentos do seu ser interior. Por exemplo, o seu ser interior se foca unicamente no seu valor. Quando você identifica alguma falha em você mesmo, essa emoção negativa provoca resistência ou discórdia vibracional. O seu ser interior sempre escolhe focar somente as coisas nas quais sente amor. Ao focar algum aspecto de algo ou de alguém que você renega ou abomina, você se coloca fora de alinhamento vibracional com o seu ser interior. O seu ser interior foca unicamente o seu sucesso. Quando você escolhe encarar algo que faz como uma falha, você se coloca fora de alinhamento com o seu ser interior. Ver meu mundo através dos olhos da fonte. Ao escolher pensamentos que o fazem se sentir bem e ao expressar em palavras mais e mais o que você quer e menos o que não quer, você se sintoniza consigo mesmo e se coloca em alinhamento vibracional com a perspectiva mais larga e mais sábia do seu eu interior. Estar em alinhamento vibracional com essa perspectiva mais ampla, ao mesmo tempo em que vive a sua própria experiência de vida, é, verdadeiramente, ter o melhor de todos os mundos. Pois, ao alcançar um alinhamento vibracional com a sua perspectiva mais ampla, você passa a enxergar o seu próprio mundo a partir dessa mesma perspectiva. Ver o seu mundo pelos olhos da fonte é verdadeiramente a mais espetacular visão de vida, pois desse vantajoso ponto vibracional você estará em alinhamento e, portanto, em uma situação de atrair apenas o que considera como o melhor no seu mundo. Esther, a mulher que traduz a vibração de Abraham para a palavra escrita ou falada, consegue fazer isso relaxando a mente e deliberadamente permitindo que a vibração do seu ser se eleve até se harmonizar com a vibração não física de Abraham. Ela faz isso há muitos anos e tal evento já se tornou uma coisa muito natural. Há muito tempo, ela compreendeu a vantagem de manter o alinhamento da sua vibração para poder traduzir de forma eficiente o nosso conhecimento para os seus amigos no plano físico. Mas não percebeu por completo outros dos benefícios maravilhosos desse alinhamento, até uma linda manhã de primavera, em que seguia pelo caminho na frente da sua casa para abrir o portão para o seu companheiro, que estava para chegar de carro. Ao ficar ali em pé, à espera, ela olhou para o céu e o achou mais maravilhoso do que nunca, mais lindo do que jamais lhe parecera antes. Havia uma cor mais rica e o contraste do tom forte de azul celeste com o branco ofuscante das nuvens lhe pareceu surpreendente. Ela conseguiu ouvir o doce canto dos pássaros, tão longínquos que nem mesmo conseguia enxergá-los, mas a sua linda canção a fez estremecer de emoção ao ouvi-los. Os pássaros soavam como se estivessem pouco acima da sua cabeça ou pousados em seu ombro. Em seguida, ela se tornou mais consciente das muitas deliciosas e diferentes fragrâncias que vinham das plantas, das flores e da terra, movendo-se no vento e envolvendo-a docemente.
Ela se sentiu viva, feliz, apaixonada por aquele mundo maravilhoso e disse em voz alta: "Não pode haver, em todo o universo, um momento mais maravilhoso do que esse, aqui e agora." Em seguida, ela perguntou: "Abraham, tudo isso é você, não é?" E nós sorrimos através dos lábios dela, pois Esté percebera que estávamos vendo tudo por meio dos seus olhos, ouvindo pelos seus ouvidos, sentindo os aromas pelo seu nariz e sentindo por meio da sua pele. De fato, confirmamos, nós estamos aproveitando as delícias do seu mundo físico por intermédio do seu corpo. Aqueles momentos especiais na sua vida em que você sente uma euforia indescritível são os momentos de alinhamento completo com a fonte de tudo que existe em seu interior. Nos momentos em que você sente uma atração irresistível por uma ideia ou um forte interesse em algo, são também momentos de alinhamento completo. Na verdade, quanto mais bem-estar você sente, mais alinhado você se encontra com a fonte, com quem você realmente é. O alinhamento com a sua perspectiva mais ampla vai não apenas permitir que você alcance mais rapidamente as coisas grandiosas que deseja obter na vida, tais como relacionamentos significativos, carreira satisfatória e os recursos para fazer as coisas que realmente deseja, como também este alinhamento consciente intensificará todos os momentos do seu dia. À medida que você se sintoniza com as perspectivas do seu ser interior, os seus dias serão povoados por momentos maravilhosos de clareza, satisfação e amor. Essa é verdadeiramente a forma como você deveria viver a vida neste lugar maravilhoso, neste tempo maravilhoso e nesse corpo maravilhoso. Eu posso deliberadamente escolher me sentir melhor. O motivo de Esther ser capaz de permitir que essa perspectiva mais completa de Abraham fluísse através dela, fornecendo-lhe tantas experiências deliciosas, foi o fato de ela ter começado aquele dia procurando motivos para se sentir bem. Ela buscou pela primeira coisa que a fizesse sentir bem enquanto ainda estava deitada na cama, antes mesmo de se levantar. E essa sensação de bem-estar atraiu outra e mais outra, até o instante em que ela alcançou o portão, fato que ocorreu mais ou menos 2 horas depois. Graças à sua escolha deliberada de bons pensamentos, ela elevou sua frequência vibracional a um nível tão alto que alcançou a esfera do seu próprio ser interior, que conseguiu então interagir facilmente com ela. O pensamento que você está escolhendo nesse exato momento atrairá o próximo pensamento e depois o seguinte e também o posterior, e assim por diante. Além disso, ele fornece a base para o alinhamento com o seu eu interior. À medida que você pensa e fala mais, de forma deliberada, das coisas que quer e menos das coisas que não quer, você vai se descobrir cada vez mais em alinhamento com a essência pura e positiva da sua fonte. E, sob essas circunstâncias, sua vida será muito mais agradável. A doença poderia ser provocada por emoções negativas? A experiência de Esther junto do portão foi intensificada de modo marcante pelo alinhamento vibracional que ela mantinha com a sua fonte e, por conseguinte, com o seu bem-estar absoluto. Mas também é possível uma pessoa experimentar o oposto dessa experiência intensificada quando ela está desalinhada com a sua fonte e o seu bem-estar. Em outras palavras, as enfermidades, as doenças e a falta de bem-estar ocorrem quando você destrói o alinhamento vibracional com a sua fonte de bem-estar. Sempre que você vivencia emoções negativas, medo, dúvida, frustração, solidão e assim por diante, esses sentimentos negativos resultam em pensamentos que não vibram na mesma frequência harmônica do seu ser interior. Ao longo de todas as suas experiências de vida, físicas e não físicas, o seu ser interior e o seu ser total evoluiu até um ponto em que ele sabe das coisas. Portanto, sempre que você foca conscientemente um pensamento que não se harmoniza com o que o seu eu interior sabe e conhece, o sentimento resultante é uma emoção negativa. Se você sentasse em cima do próprio pé e cortasse o fluxo do sangue para lá, ou se alguém colocasse um torniquete em volta do seu pescoço e lhe restringisse o fluxo do oxigênio, você sentiria na mesma hora as manifestações dessa restrição. Do mesmo modo, quando você tem pensamentos que não estão em harmonia com os do seu ser interior,
o fluxo da força da vida ou energia que vem para o seu corpo físico se mostra sufocado ou restrito. E o resultado dessa restrição é que você sente emoções negativas. Quando você permite que as emoções negativas se mantenham por um longo período, muitas vezes isso acaba em deteriorização do seu corpo físico. Lembre-se que toda questão tem, na verdade, dois lados: o que você quer e a falta do que você quer. É como pegar um lápis com duas pontas. Uma ponta representa o que você quer e a outra representa o que você não quer. Assim, esse lápis, denominado bem-estar físico, exibe a saúde física de um lado e a doença do outro. Entretanto, as pessoas não vivenciam a doença só por estarem olhando para o lado negativo do lápis, do bem-estar físico. E sim porque olham para o lado do "eu sei que não quero isso", de muitos e muitos lápis à sua volta. Quando a sua atenção está sempre voltada para as coisas que você não quer, ao mesmo tempo em que a atenção do seu ser interior está focada nas coisas que você quer, isso provoca, ao longo do tempo, uma separação vibracional entre você e o seu ser interior. E é exatamente isso que a doença é: a separação causada pela sua escolha de sentimentos entre você e o seu ser interior.